Brasil colonial. Enfim, chegamos! Brasil colonial. Vamos entender então hoje nesta aula duas coisas sensacionais sobre o Brasil. Primeiro, o Brasil colonial e as capitanias hereditárias. E o que foi isso? Fica aqui comigo então que você vai entender tudo e no final vai ter uma surpresa. Será que essa surpresa vai ser um Pix? Então fica aqui comigo então. Vamos entender então tudo sobre esse processo. Vamos lá. O ano era 1530, Brasil colonial. E por que então Brasil colonial? O Brasil, ele foi descoberto, ele foi conhecido para os portugueses no ano de 1500. Isso mesmo. Se você não sabe, nunca ouviu falar nisso, então clique na aula do descobrimento do Brasil. Continuando, o Brasil ele foi conhecido no ano de 1500. De 1500 até 1530, esse período ficou conhecido como pré-colônia. E por que pré-colônia? Porque não tinha ocupação. Os portugueses, eles vinham nas costeiras as costeiras ali da praia, ali no litoral, para fazer comércio, chamado de feitorias. Eles montavam um galpão na praia e eles pediam para os índios levarem para eles ali várias madeiras, o pau-brasil. Aí ele pegava o pau-brasil e levava para Portugal. Em troca, o que eles faziam? Dava espelhos para os índios, ferramentas para os índios. Então era uma troca, ou seja, um escambo. Isso mesmo. Isso perdurou por algum tempo. Então, o que aconteceu? Para que os portugueses eles começassem a ocupar terras brasileiras, a habitar em terras brasileiras, porque é isso que significa Brasil colonial, ocupação. O que aconteceu então? Vamos lá. Lembra do Tratado de Tordesilhas que dividiu praticamente o globo no meio? Um pedaço ficou para a Espanha e o outro ficou para Portugal. Mas será que os outros países gostaram? Negativo. Ninguém gostou disso. Então o que eles fizeram? França e Inglaterra começaram a atacar terras brasileiras. E para isso, para proteção, qual foi a ideia de Dom João III? Dom João III fez o seguinte: ele chamou um cara chamado Martins Afonso da Silva. Olha, o nome do cara parece o sobrenome. Então ele chamou esse cara Martins Afonso da Silva e falou para ele: o que você está fazendo hoje? Ele disse: nada. Você quer fazer alguma coisa de interessante? Ele disse: claro! Então vá lá pro Brasil, ocupar o Brasil, vá habitar o Brasil e fazer o que a gente já faz por aí, em outras terras ali pertinho do Atlântico, que é a plantação de açúcar. Ou seja, Portugal já fazia um cultivo chamado plantação de açúcar. Você já viu isso por aí pertinho da sua casa? Cana de açúcar? É isso mesmo que eles tiveram essa ideia para habitar o Brasil. Então Martins aceitou e veio para o Brasil com muitas pessoas. Praticamente mais de 400 pessoas. Imagina quantos barcos para trazer todo mundo para cá. Então, ele ficou ali navegando no litoral brasileiro e conhecendo várias localidades, até que ele conseguiu fundar a primeira vila no Brasil, chamada São Vicente. Já ouviram falar também dessa vila chamada São Vicente? Eu já. E você? Se não conhece, dá um Google aí, então. Aí nessa vila foi conhecida como a primeira vila da cana-de-açúcar. Isso mesmo. O primeiro lugar onde ficou denominado oficialmente como o primeiro lugar do cana-de-açúcar. Isso mesmo. Vamos continuar aqui. Eu dei uma perdida com os olhos, mas já voltei aqui para vocês. Então vamos lá. Depois que ele teve aqui, ele começou a andar nesse litoral, ele fundou a primeira vila. Tava dando tudo certo. Dom João gostou demais disso e falou assim: deu certo para ele, eu vou mandar mais pessoas para lá para cuidar desse meu novo, recém-descoberto país chamado Brasil. Certo, vamos lá então. Continuando. Aí qual foi a ideia de Dom João III? Ele fez o seguinte: vou dividir o Brasil em 15 pedaços. Então imagina você pegar o nosso mapinha do Brasil, traçar 15 linhas. Ele dividiu em 15. E será que ele deu para 15 pessoas? Negativo. Ele deu só para 12. Por quê? Não sei também. Mas vamos lá, continuando. Ele deu Brasil para ser explorados como se fosse uma doação. É lógico, uma doação. Ele doa pra pessoa, mas ele pode pegar na hora que ele quiser, né? Ele não é tão bobo assim. Aí ele fez um documento chamado Carta Foral. E nesse documento,
por escrito, tinha direitos e deveres. Então, resumindo não, recapitulando, deu certo a expedição de Martins Pereira, Martins Pereira é um estádio, Martins Afonso de Souza, deu tudo certo. Isso, então o rei, ele pegou e dividiu o Brasil em 15 pedaços e doou para 12 pessoas. Isso mesmo. Aí ele pegou e assinou um documento para cada um deles chamado Carta Foral. Tudo isso, esse tipo de doação, essa divisão é chamado de capitanias hereditárias. E hereditário, não sei se você já ouviu falar, hereditário é porque é passado de pai para filho, é isso mesmo. Essa cartinha aí, como eu tinha dito para vocês, continha direitos e deveres. E quais são os direitos? Praticamente ilimitados, pode fazer tudo o que quiser. E quais são os deveres? Os deveres são levar dinheiro para a colônia, é isso mesmo. Então eles plantavam e toda a riqueza que eles conseguiam, eles mandavam pro D. João III. Isso mesmo. Será que eles estavam contentes? Não sei também. Mas eles fizeram isso por muito e muito tempo. O sistema de capitanias hereditárias só finalizou no ano de 1734. Olha aí o tempo que ficou com esse período conhecido como capitanias hereditárias. E além disso, além deles ter recebido essas terras, eles também pediam subdividir. Então, essa outra entrega para outras pessoas de confiança era chamado de sesmaria. Isso mesmo, já ouviu falar esse nome? Então, recapitulando novamente, nós temos o Brasil colonial a partir do ano de 1530, com a habitação dos portugueses no Brasil, num sistema chamado capitanias hereditárias, sendo o primeiro Martins Afonso da Silva, com várias pessoas aqui ocupando o Brasil. Ele fez o plantio da cana-de-açúcar, onde fundou a primeira vila brasileira de São Vicente, com o primeiro engenho do açúcar. E, posteriormente, dando tudo certo, o Brasil foi dividido em 15 pedaços para 12 pessoas, sendo um destes, quem? Martins Afonso da Silva, é isso mesmo. Então, conseguiram entender esse processo do recém-Brasil colonial? Então, a ocupação no Brasil se motivou por conta de conflitos entre invasão da Inglaterra e França aqui no Brasil, e o que foi feito para sanar esse problema, a ocupação, a habitação dos portugueses no Brasil, que se deu através das capitanias hereditárias. Então espero ter ajudado muito vocês aí no processo histórico. E qual era a surpresa que eu vou deixar para vocês? A surpresa, sabe qual é? Que eu gosto muito de história! É isso mesmo! Muito obrigado e até a próxima aula!